Olá, pessoal! Aqui na lição 13 falaremos sobre dois gêneros textuais, a biografia e a autobiografia. Então, a ideia desses dois gêneros é trazer informação sobre a vida de uma pessoa, mas informação real, né? Não tem ficção aqui. Quando a gente fala da biografia, algum autor escreve sobre a vida de alguma personalidade. A autobiografia é aquela em que a própria pessoa escreve sobre sua vida. Então, a gente tem esse gênero textual interessante aí no meio literário, porque muitas vezes a gente tem curiosidade de saber sobre a vida de um jogador de futebol, ou então de um cantor, ou então de um artista plástico, ou até mesmo de um político. Então, existem biografias e autobiografias de diversas pessoas. E pessoas que geralmente tiveram ali um momento marcante na sociedade, que foram importantes para nós, ok? Então vamos ali com as características. Bom, biografia, então, né, o sentido é o registro da vida de alguém, e a autobiografia, né, auto significa de si mesmo, bio, vida, né, para os dois, grafia é escrita e vida de uma pessoa registrada por ela mesma, no caso da autobiografia. Bom, a função social da biografia, relatar a história de vida e o legado de uma pessoa conhecida no grande público, né, já sabemos. Os fatos são narrados em terceira pessoa, quando é a biografia. O autor da biografia vai se amparar de pesquisas, então ele tem que sair, buscar informações com pessoas que estão ali ao redor da pessoa biografada, ou que estiveram, no caso, se a pessoa biografada já estiver falecido, tem que ler escritos que essa pessoa pode ter deixado, ela tem que fazer pesquisas muito profundas, né? O tipo textual narrativo é o predominante, porque ele está contando ali sobre a história da pessoa. Ainda aparecem descrições, argumentos, né? Porque a pessoa que está biografando, ela também pode se posicionar em relação às coisas que ela foi descobrindo da vida, né, do biografado. E o relato costuma apresentar traços de informalidade linguística, né? Mas depende muito da figura que está sendo biografada. Então, ainda, os tempos verbais são geralmente o pretérito perfeito, né? Porque está contando coisas que já aconteceram. Então, fez, dançou, comentou, tá? E o presente também. A jornada do biografado é marcada por relatos cronológicos, então começa lá de trás, né? Desde o início até o momento em que ele está agora, ou até o momento em que ele viveu. E é recorrente o uso de advérbios modais, temporais e espaciais também. Já a autobiografia, né, também tem essa função social, né, de documentar, né, um fato histórico, uma memória, uma circunstância que essa pessoa se envolveu, certo? Mas quem fornece essa informação é diretamente, né, a pessoa que está escrevendo sobre a vida dela. A narração é feita pelo próprio autor, então, diferente da biografia, é usada a primeira pessoa. Os advérbios modais são muito utilizados aqui também, tá? O autor não apenas escreve o que aconteceu, como compartilha, né? Mas ele também faz as suas próprias avaliações sobre suas ações, certo? Ele interpreta a sua própria vida. A formatação da autobiografia, né? Pode variar, então ele pode ter ali diários, poemas, músicas, cartas, outras coisas que a pessoa, né, pode ter tido ali na vida dele e colocar dentro da autobiografia. O texto autobiográfico tem uma ordem cronológica também, mas podem surgir flashbacks em que a pessoa está falando de uma época, ela lembra de outra, faz uma associação ali. E a linguagem depende das intenções também, ela pode ser coloquial ou formal, dependendo do momento, né, ou dependendo do autor que está escrevendo. Muito bem? Ok, pessoal, nós vamos agora juntos para a próxima página. A gente tem a biografia aqui do Miguel de Cervantes. Assim, faremos a leitura, mas eu quero que você faça a leitura inteira, porque eu vou fazer até uma parte. Depois vamos responder questões, ok? Então, temos aqui a biografia do Miguel de Cervantes, um criador universal. A vida de Miguel de Cervantes foi repleta de experiências surpreendentes. Sua obra é uma das maiores da literatura mundial. No entanto, ele não foi reconhecido em vida, já que isso só ocorreu muitos anos após a sua morte.
pelas contribuições cruciais que ele fez para a estruturação da língua castelhana e pela sua impressionante obra literária, a biografia de Miguel de Cervantes é uma das mais fascinantes da história. A vida de El Manco de Lepanto é tão interessante quanto suas criações literárias. Sua maior obra, o engenhoso cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, é o texto mais lido em toda a história. Somente a Bíblia o supera. Dizem que Sigmund Freud aprendeu a falar em espanhol apenas pelo prazer de ler esse livro em seu idioma original. No entanto, Miguel de Cervantes quase não recebeu qualquer renda por essa gigantesca contribuição à literatura mundial. Então, olha que interessante. Nesse início, né, o autor que fez a biografia do Miguel de Cervantes traz uma contextualização, uma visão geral sobre o Miguel de Cervantes e sua obra. Agora sim começa a biografia efetiva com a ordem cronológica. A biografia de Miguel de Cervantes, o Gago. A vida de Miguel de Cervantes foi marcada por dificuldades econômicas. Acredita-se que ele tenha nascido em 29 de setembro de 1547, em Alcalá de Henares. Ele era filho de Rodrigo de Cervantes, um homem de vida modesta que trabalhava como cirurgião sem haver completado os estudos para isso. A família ia de um lado para outro, sempre buscando melhores condições. Isso fez com que o Miguel não tivesse uma formação contínua. Miguel de Cervantes era gago. Ele não se lamentava pela sua condição, mas brincava com ela. Ele também era um grande fã de teatro. Passava muitas noites assistindo às obras de Lope de Rueda, que foram apresentadas na época. Acredita-se que, devido a problemas legais, ele tenha deixado a Espanha e se mudado para Roma, onde entrou na milícia. Isso o levou a participar da Batalha de Lepanto em 1571. Ele fez parte de um combate naval contra os turcos, no qual feriram sua mão esquerda com uma espingarda, deixando esse membro incapacitado. Ele então viajou pela Itália e se familiarizou com a literatura local. Você vai fazer a leitura do texto até o final. Eu venho até aqui, mas você já pode perceber que, ao mesmo tempo que há uma narrativa que o autor vai narrando, ele também vai dando detalhes sobre a vida dele, ok? Venham comigo então, pessoal, para a questão número 1 e vamos analisar. A biografia tem como objetivo, letra A, levar os leitores a valorizarem a pessoa biografada a partir das informações descritas? Será que é isso? Valorizar a pessoa? A partir disso agora eu vou valorizar ela, vou dar mais importância. Letra B. Defender um ponto de vista a respeito de uma pessoa para que os leitores formem uma opinião sobre ela? Não necessariamente, né? Divulgar conhecimento a respeito de um assunto histórico que precisa ser lembrado? Não, é específico da pessoa, né? Narrar a vida de alguém para que o biografado permaneça na memória da sociedade? Com certeza, né? Letra D, na questão 1. E eu quero que você vá comigo também para a número 2. Vamos lá, número 2 diz assim: com base na leitura da biografia, é possível caracterizar, e aí lembre-se que tem muitos adjetivos, né, nesse gênero textual, Miguel de Cervantes como uma pessoa culta, de princípios conservadores e altruísta. E aí, a partir da leitura total que você fez, você acha que é isso, de princípios conservadores, né? Ele tinha a cabeça bastante aberta. B, que não teve sorte na vida nem reconhecimento por suas obras. Pode ser, porque lá no começo ele já fala que a obra foi reconhecida depois da morte dele. Letra C, que buscava sempre agradar aos outros com sua bondade e sabedoria. Ah, esse é o foco que a biografia traz ali, né? Ele é de pouca fé, sem princípios e de um caráter duvidoso? Não. Então, a letra B é a correta, que não teve sorte na vida, nem reconhecimento por suas obras, ok? Pessoal, peço que vocês finalizem todas as questões e nos vemos na próxima lição. Até lá!